Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. A Ministra da Saúde disse que ainda há muitos desafios por superar no que diz respeito à humanização dos serviços no país. Silvia Lutucuta falava por ocasião da abertura da Semana Nacional, que foi lançada hoje aqui em Luanda. O ato oficial teve lugar na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, a ENAP. A humanização nos hospitais em Angola tem enfrentado diversos desafios. De acordo com relatos recentes, pacientes têm frequentemente reclamado da falta de humanização no atendimento em algumas unidades de saúde. Muitos utentes mencionam tempo de espera excessivo e falta de empatia por parte de alguns profissionais. A pessoa que sofreu cesárea dorme numa cama, 2 pessoas com seus bebês nessas caminhas pequenas. Nós queremos que isso mude nos hospitais, que as pessoas tenham pelo menos um pouco daquele humanismo. Sentir na pele, não, se fosse na minha vez, como seria? O problema da corrupção, né, que a nossa sociedade está mergulhada, então é preciso que haja mais humanidade, haja amor ao trabalho e não tanto amor ao dinheiro. Que melhorem mais na qualidade do atendimento hospitalar e que não haja mais políticas que nos fazem desacreditar nas unidades hospitalares. Durante a cerimónia de abertura da Semana Nacional de Humanização em Saúde em Angola, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, destacou os valores e princípios fundamentais da atuação dos profissionais de saúde. A governante enfatizou a importância da humanização e o compromisso do Executivo angolano em garantir a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos. Está a dignidade com que todo ser humano deve ser tratado, em todas as circunstâncias. Ao garantirmos que todos recebam um atendimento digno, estamos não apenas a melhorar o cuidado de saúde, mas também a construir uma sociedade mais justa, inclusiva e harmoniosa. A titular da pasta da saúde reafirmou o compromisso do governo em investir continuamente no setor da saúde para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. Neste contexto, foram capacitados 2.000 profissionais de saúde com o objetivo de aprimorar suas habilidades e conhecimentos para proporcionar um atendimento mais humanizado e eficiente aos pacientes. Tendo sido capacitados 2.000 profissionais de saúde e realizadas formações contínuas e supervisões no âmbito da estratégia de implementação do Gabinete de Ética e Humanização. Os gabinetes têm-se mostrado eficazes no atendimento, orientação e resolução de preocupações e reclamações dos pacientes, bem como na recolha de sugestões, contribuições para um ambiente mais humanizado dos serviços de saúde. Angola conta com 240 gabinetes de utente a nível nacional. Esses gabinetes são fundamentais para garantir um atendimento mais humanizado e eficaz aos cidadãos, permitindo um melhor acompanhamento e resposta para todos os que procuram pelos serviços de saúde. Saímos de 2022 de 152 gabinetes de utente para 240 gabinetes de utente a nível nacional. Das 3.310 unidades sanitárias existentes no país, só temos 1.030 unidades sanitárias elegíveis para a instalação de gabinetes de utente. Girassol, Jornal Notícias, na edição de terça-feira. Angola e Portugal, cooperação reforçada. Novos instrumentos jurídicos foram assinados hoje em Luanda, no quadro da visita oficial do primeiro-ministro Luís Montenegro. Angola, na reunião do G20, a tese sobre a importância da água na garantia da segurança alimentar. Negócios. Na Filda está aberta a maior bolsa do país, com mais de 1.400 expositores entre nacionais e estrangeiros. Foco na diversificação da economia. Huambo e Cabinda, novos governadores já no terreno. Primeiros passos estão a ser marcados por acertos com autoridades tradicionais. Justiça Criminal. Luanda acolhe debates sobre gestão de processos e sistemas centrados nas pessoas. Orçamento Geral do Estado 2025. Instruções para elaboração. Debates que marcaram o dia em Luanda. Fora de portas, Ruanda, resultados eleitorais confirmam vitória de Paul Kagame com mais de 99% dos votos. A atualidade internacional acontece também com as novidades do desporto. Os
Os principais assuntos que marcam o dia no país e além fronteiras. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Assunto do dia, cooperação entre Angola e Portugal. Está de visita ao nosso país o primeiro-ministro português Luís Montenegro. A jornada de 3 dias teve início hoje. Montenegro esteve no Palácio da Cidade Alta, onde foi recebido pelo Presidente da República. No final do encontro com o chefe de Estado angolano, o primeiro-ministro de Portugal anunciou o aumento de mais de 500 milhões de euros ao atual volume de crédito de investimento em Angola, que é de 2 mil milhões de euros. O primeiro-ministro português anunciou o reforço da linha de crédito para Angola para mais 500 milhões de euros, atualmente fixada em 2 mil milhões. Este reforço será direcionado principalmente para o setor das infraestruturas. O anúncio que fiz do aumento em 500 milhões de euros da linha de crédito Portugal-Angola é também uma expressão daquilo que é o contributo de Portugal para a criação de infraestruturas elementares e decisivas para alavancar o futuro de Angola. O presidente João Lourenço agradeceu o aumento da linha de crédito, mencionando que o destino dos fundos já está definido, sem entrar em detalhes. Do meu lado, a partir do momento em que, no encontro em privado, ele anunciou-me este incremento do valor da linha de crédito, tomei de imediato a decisão da forma como vamos utilizar esses 500 milhões que vão entrar. Em relação à nova política migratória de Portugal, Luís Montenegro esclareceu que não afetará os cidadãos da CPLP devido aos laços históricos e culturais. Aproveito para dizer, é uma política que, no geral, não fecha a porta a ninguém, mas também não a deixa completamente escancarada para que as pessoas possam estar nas mãos de redes, muitas vezes criminosas, de aproveitamento da capacidade de trabalho das pessoas. Isto é, no geral. No caso dos países da CPLP não houve nenhuma alteração, portanto a via está aberta, a porta está aberta, é uma porta preferencial. Por sua vez, o presidente angolano afirmou que Angola não solicitará uma indenização a Portugal por crimes cometidos durante a era colonial. Se durante os 49 anos nós não colocamos esta questão, não a colocaremos nunca. Primeiro é que os países colonizadores não têm, se fôssemos a contabilizar bem, não teriam nunca a capacidade real de fazer a reparação no justo valor. Isto é impossível, não é difícil. É difícil. Segundo, porque tínhamos que mexer com muita coisa e não seria apenas o caso de Portugal. Uma potência colonizadora não foi só Portugal, foi a França, foi a Bélgica, foi a Espanha, foram outros países. Isso ia dar uma revolução inimaginável e nós pensamos que, pelo menos da parte de Angola, nós, da mesma forma que nunca colocamos esta questão, pensamos não vir a colocar no futuro. O tema foi levantado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,
durante as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, em 25 de abril, tendo na altura reconhecido a responsabilidade de seu país por crimes cometidos durante a colonização e sugerido o pagamento de reparações históricas pelos erros do passado. Ainda no Palácio da Cidade Alta foram hoje assinados novos instrumentos jurídicos que reforçam a cooperação entre Angola e Portugal. Estamos a falar em um total de 12 memorandos, destaque para os setores de turismo, formação profissional, saúde, finanças e outros. O primeiro-ministro português acredita que os 12 instrumentos jurídicos de cooperação assinados entre Angola e Portugal constituem a base em que se vão desenvolver novas iniciativas e ações voltadas à melhoria das condições sociais das populações dos dois países. Todos eles visam, como Vossa Excelência aqui bem mencionou, dar às nossas instituições e às nossas populações os instrumentos para que possamos ter maior capacidade nos nossos territórios de criar esperança, de criar riqueza e de criar justiça social. Na lista consta o memorando sobre cooperação na área da administração pública, o protocolo de cooperação entre o Centro de Formação Profissional das Pescas de Angola e o Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar de Portugal. Em que a República de Angola estabeleceu prioridades que pretende atender e resolver com o apoio de Portugal, realçando neste capítulo a formação técnico-profissional em ramos que são fundamentais para o funcionamento da economia angolana. É essencial que Angola disponha de um vasto número de quadros jovens bem preparados para responder à grande demanda neste domínio, sentida internamente pelas instituições públicas e privadas do nosso país e também pelos investidores que procuram o mercado nacional para realizar negócios. Entre os 12 documentos rubricados, o destaque vem ainda para o acordo de parceria relativo ao curso de doutoramento em metodologia de ensino primário, memorando de entendimento de formação e gestão do pessoal docente. Foi também ainda subscrito o contrato de financiamento da resposta do município de Chicomba, na província da Huila, no montante de 60 milhões de euros. Relativamente ao reforço da linha de créditos na ordem dos 500 milhões de euros, Portugal assinou em Angola a carta de intenções relativa à cobertura dos riscos de créditos de exportação de bens e serviços. No Palácio da Cidade Alta esteve também hoje a Presidente do Tribunal Administrativo da SADC. Sanji Moussangi foi pedir ao chefe de Estado angolano apoio à instituição que dirige e confirmou no final da audiência a garantia dada pelo Presidente João Lourenço. A Presidente do Tribunal Administrativo da Comunidade dos Países da África Austral solicitou o apoio do Presidente João Lourenço para fortalecer o papel do Tribunal da SADC e promover a sua advocacia na região. Essas intenções foram nesta terça-feira manifestadas durante a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu à Sra. Sanji Monangang, Presidente do Tribunal Administrativo da SADC. Sanji Monangang destacou a importância crucial do Tribunal na resolução imparcial de disputas e na garantia da transparência dentro da estrutura do Secretariado da SADC. The tribunal Nós operamos como qualquer um tribunal, onde teríamos, por exemplo, o membro do pessoal da SADC seria o queixoso e a SADC como estrutura, neste caso, seria como réu. E ali nós julgamos e vamos decidir, em função daquilo que nos for entregue, se, portanto, a favor ou contra, digamos, o membro do pessoal da SADC ou a estrutura da SADC. E com base nisso nós é que tomamos as nossas decisões, porque somos guiados pela lei e pelas normas. A Presidente do Tribunal Administrativo da SADC disse que o Presidente João Lourenço manifestou resposta positiva às solicitações do Tribunal da SADC, comprometendo-se na qualidade de Presidente em exercício da SADC a fornecer todo o apoio necessário ao Tribunal sempre que for solicitado.
His Excellency was very supportive. Com isso, estamos bastante entusiasmados e felizes, porque ter apoio de um Estado-membro com esse senso de apropriação é o mesmo que ter também o apoio de todos os outros Estados-membros da SADC, porque a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, comprometeu-se também a fazer qualquer trabalho de advocacia a nível da SADC em apoio ao Tribunal. O Tribunal Administrativo da SADC desempenha um papel vital ao ouvir e julgar reclamações relacionadas às decisões tomadas dentro da estrutura da organização regional. E o Presidente da República, João Lourenço, manteve a meio da tarde de hoje uma conversa telefónica com o Presidente da República da Mauritânia, Mohamed Al Ghazouani. De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, questões de âmbito regional foram abordadas pelos dois estadistas. Refira-se que Mohamed Ould Ghazouani é o presidente em exercício da União Africana e o presidente João Lourenço vai sucedê-lo na liderança da organização em fevereiro do próximo ano, durante a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. E a juíza presidente do Tribunal Administrativo Regional da SADC disse hoje que os países da região devem olhar para Angola como exemplo no que diz respeito ao equilíbrio de género. A responsável esteve na Assembleia Nacional, onde foi recebida em audiência e reconheceu que o Parlamento angolano é um exemplo a seguir a nível da África Austral. Os países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral devem ter Angola como exemplo no domínio da igualdade de género nos órgãos de soberania, com realce para o Parlamento. De acordo com a juíza-presidente do Tribunal Administrativo da SADC, Sange Monageng, a Assembleia Nacional de Angola configura um protótipo a ser seguido pelos outros parlamentos da região, no que a representatividade feminina diz respeito. Um dos elementos de realce é a forma como é feita a questão do género, que é, portanto, há uma distribuição equitativa entre homens e mulheres. E penso que os países da SADC deviam, por exemplo, ter Angola como um grande exemplo naquilo que tem a ver com a realização da questão do género a nível do país. E também podemos constatar a forma como a representatividade feminina é feita na Assembleia Nacional, onde há aqui um aspecto notável é a forma como as mulheres funcionam na Assembleia Nacional. A magistrada manteve nesta terça-feira um encontro com a presidente da Casa das Leis angolana, Carolina Cerqueira, de quem, através de uma visita guiada, recebeu informações sobre o funcionamento daquele órgão de soberania que se ocupa fundamentalmente da produção de leis. Por outro lado, Sange Monageng admitiu que o alcance de uma maior independência é ainda um dos maiores desafios dos tribunais que fazem parte dos países da SADC e de todo o continente africano. Eu não diria que há preocupação a nível do continente, mas o que nós gostaríamos de ver é que os tribunais pudessem ou deviam ser independentes e que dentro dos tribunais podíamos também ter pessoas qualificadas e competentes a funcionar dentro dessas instituições. Os tribunais deviam saber que são órgãos independentes, estão ali para trabalhar em representação dos povos, das pessoas que os elegeram, sem aquela compaixão e sem aquele comprometimento de que deve favorecer um ou outro lado. Os juízes deviam fazer com que os direitos humanos das pessoas fossem respeitados e esta realização só poderia ser feita de forma digna e respeitando os princípios da lei. Eu diria que os tribunais a nível da região da SADC são independentes, são órgãos independentes. Falando, por exemplo, do meu país, Botsuana, o nosso tribunal atribui um valor acrescido no que tem a ver com os direitos humanos, os direitos iguais entre homens e mulheres. Como podem ver, nós somos 7 juízes qualificados, bem treinados e somos perfeitamente independentes. Refira-se que a magistrada está em Luanda desde segunda-feira, onde participa da primeira conferência e do 17º plenário do Tribunal Administrativo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Reunião do G20 no Brasil. Tese de Angola em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso.
conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Exclusivo Girassol Jornal. E falamos agora de negócios. Está aberta a 39ª edição da Feira Internacional de Luanda. Mais de 1.400 expositores internacionais e estrangeiros participam do evento. O foco da edição 2024 é a diversificação da economia. Entre os expositores estrangeiros, o destaque recai para Portugal, para o Brasil e também para a Itália, assim como para os Estados Unidos. O lema escolhido para este ano é a segurança alimentar e a parceria internacional. Está aberta a 39ª edição da Feira Internacional de Luanda, considerada a maior bolsa de negócios de Angola. O discurso da abertura coube à Ministra de Estado para a Área Social, que enfatizou a importância deste fórum que junta na capital angolana várias empresas nacionais e estrangeiras. Segundo a Ministra de Estado, a FILDA evidencia o compromisso do governo angolano no que concerne à criação de um ambiente de negócios favorável para o crescimento empresarial. A segurança alimentar tornou-se uma preocupação não apenas em Angola, mas em todo o continente africano, onde o peso dos alimentos na estrutura das despesas é elevado, sobretudo pela dependência da sua importação, devido aos impactos da instabilidade territorial e das alterações climáticas. Até 2030, os governos e a sociedade civil devem aplicar ações de mitigação da escassez de alimentos que mata e afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas no mundo. A Ministra de Estado considerou o lema do certame bastante sugestivo e de extrema importância para o país, visto que a sustentabilidade do sistema alimentar e a necessidade de fortalecer os laços internacionais se aproximam como pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico. Para aumentar a capacidade de produção e oferta de bens e serviços, o Executivo consagrou, no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, a política de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, que tem sido implementada por via de diversos programas económicos e sociais nos mais variados segmentos. O Programa de Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESI, vai continuar a trilhar o seu caminho, com o objetivo de aumentar a oferta de bens essenciais e de amplo consumo, diversificar o leque de produtos de exportação, garantir maior arrecadação de divisas, aumentar a oferta de postos de trabalho e ampliar a base tributária. Angola tem potencial para se tornar um exportador de excelência, na medida em que possui mais de 50 milhões de hectares de terras aráveis, mais de 5% das reservas mundiais de água doce, clima ideal para o agronegócio, uma economia azul por explorar e vários portos de mar e caminhos de ferro que garantem o rápido escoamento e a exportação da sua produção. O certame é coorganizado pelo Ministério da Indústria e Comércio, bem como pelo grupo Eventos Arenas, que prevê para esta edição dedicar especial atenção à agricultura familiar, uma atividade que contribuiu com cerca de 90% da produção agrícola nacional. Estes 6 dias serão dias intensos. Esperemos nós que toda a vossa atividade e tudo aquilo que vai acontecer se traduza
em investimento no nosso país, se traduza em aumento da produção nacional. O nosso governo estabeleceu claramente como seu objetivo principal garantir a segurança alimentar, garantir que Angola seja capaz de produzir os alimentos que consome e também se tornar um elemento importante na segurança alimentar da nossa região e do nosso continente e, quiçá, quem sabe, num futuro não muito distante, do resto do mundo. E temos conversa em estúdio a seguir com o Dr. Pedro Quassa. É a primeira presença da semana, é habitual estarmos com o Dr. Pedro. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simeão. Temos motivos mil para analisar hoje, a começar pela visita do primeiro-ministro português ao nosso país e este anúncio de mais 500 milhões de euros para crédito de investimento no nosso país. Nota da avaliação. Bem, é uma avaliação inicialmente positiva, tendo em conta que Portugal é um dos principais parceiros comerciais de Angola, além da questão associada às relações bilaterais, políticas, diplomáticas e históricas que unem os dois países. Nós temos uma relação bilateral no domínio econômico bastante positiva com Portugal. E esta linha de crédito, ela também vem num momento interessante, tendo em conta que o país vive um déficit orçamentário bastante profundo e o país não pode parar, portanto, de promover ações que visem aumentar, não é, o potencial de investimentos em infraestruturas, porque é isto que vai poder garantir o desenvolvimento do país, especialmente no longo prazo. Portanto, é uma medida necessária para o país, tendo em conta que Angola, enquanto país em desenvolvimento, apresenta um forte potencial de crescimento e é necessário que o governo continue buscando mecanismos, tanto internos quanto externos, no sentido de poder financiar o seu desenvolvimento, o que passa necessariamente por mais investimentos em infraestrutura produtiva, porque é isto que vai poder criar todo um ambiente fundamental, baratear, portanto, o custo do país e o risco do país para poder permitir com que o setor privado possa operar sem grandes custos no que toca ao processo produtivo. Estamos a falar de um volume de crédito que cresce dos atuais 2 mil milhões de euros para 2,5 milhões de euros. Sim, em que pese isto ter um impacto muito grande nas contas públicas, se levarmos em conta que a dívida externa do país é bastante grande, mas nós quando olhamos para aquilo que são as projeções do setor de petróleo, vemos que nos próximos tempos Angola pode recuperar grande parte, portanto, da capacidade de produção petrolífera que perdeu nos últimos tempos. E isto está em linha com a decisão do governo de ter saído da OPEP para justamente poder recuperar, não é, acelerar o seu crescimento de produção de petróleo, o que até certo ponto pode, num futuro de médio prazo, portanto, equilibrar as contas públicas, em que pese ainda continuar-se a contrair estes empréstimos no cenário internacional. Lembrando que quando a gente fala de um Estado soberano, a questão do endividamento em si não constitui um problema. O grande problema é justamente estar-se sempre atento, não é? A questão associada à proporção da dívida, no que toca à taxa da dívida em si, proporcionalmente àquilo que é a capacidade produtiva em termos de produto agregado. Mas a amortização da dívida, especialmente a dívida externa, ela normalmente é um processo de longo prazo, não é? E isto se dá por mecanismos intergeracionais, o que não significa necessariamente que o país tenha de pagar a sua dívida num curto espaço de tempo. Portanto, isto é uma medida extremamente normal e isto pode, até certo ponto, alavancar a retomada acelerada do crescimento. Dr. Pedro, novos acordos, instrumentos jurídicos de cooperação foram assinados hoje com os setores do turismo e formação profissional entre os beneficiados. O que é que podemos avançar? Relativamente ao turismo, sabemos que estamos no desafio de diversificar as fontes de receitas. Sim, quando a gente fala de diversificação da economia, que é o principal problema com o qual o país se debate neste momento, é necessário também criar mecanismos que possam estabelecer acordos com os países, especialmente que já têm um know-how acumulado, não é, nestes segmentos. E Portugal, assim como grande parte dos países da Europa, apresenta todo uma expertise de conhecimento acumulado neste setor, o que pode,
favorecer muito o aprendizado, portanto, do país neste setor. O turismo, em particular, apresenta para os diversos países uma principal fonte ou uma das principais fontes de arrecadação tributária, na medida em que permite não apenas, portanto, criar receitas naquele escopo em que o turismo atua, mas também fazer com que outros setores da economia, como o setor hoteleiro, por exemplo, e outros setores mais como a cultura, que movimenta também bilhões ao redor do mundo, possam também, portanto, se beneficiar, o que, em certa medida, acabará por beneficiar Angola. O tempo acaba por ser curto, mas, Dr. Pedro, não temos como não falar da FILDA, maior bolsa de negócios do país, está no ar. Expectativas em torno disso? Bem, a Bolsa de Negócios da FILDA já é uma bolsa tradicional no cenário, acredito eu, não só do país, mas também ao nível da região austral da África, não é? Serve como uma vitrine para poder promover aquilo que são os aspectos que envolvem a capacidade de produção e de fazer negócios de Angola, na medida em que é uma bolsa que agrega não só as empresas nacionais, como também as empresas estrangeiras, especialmente Portugal, Brasil e alguns países em desenvolvimento. Portanto, é uma bolsa necessária. Agora, nós precisamos trabalhar muito os aspectos associados a questões voltadas à governança corporativa, que é muito importante quando a gente fala em negócios, especialmente para um país que se quer projetar como potência, não só ao nível da região austral, mas também ao nível do continente como um todo. Isto é fundamental porque a bolsa, portanto, a FILDA, ela visa fundamentalmente linkar o investidor nacional com o investidor estrangeiro. E uma das principais questões que os investidores nacionais ou internacionais levam em conta quando buscam estabelecer parcerias estratégicas com os países, portanto, hospedeiros do investimento que levam nos diversos países, é justamente ver em que medida, não é, a economia primeiro oferece todo um conjunto de mecanismos que possam garantir a segurança do investimento, mas também a cultura organizacional ou corporativa em termos de compliance, sobretudo a transparência nos negócios, a transparência em termos de auditoria das contas públicas, nas contas, sobretudo, do setor privado. Isto é muito importante. Portanto, acredito que devem-se fechar grandes negócios nesta feira e isto também vai poder permitir com que, no longo prazo, demais regiões do país também possam adotar para que se tire para que se tire isto não apenas em Luanda, mas também possamos levar, sobretudo, no extremo sul do país, que apresenta um potencial muito grande em termos, sobretudo, da agricultura e pecuária. Portanto, isto pode também atrair investidores para este setor em particular, na medida em que é um setor estratégico. Exatamente, Dr. Pedro. Vamos agradecê-lo e vamos criar mais momentos de conversa ao longo da semana. Aliás, a FILDA está no ar, deve acontecer nos próximos dias. E então, contamos, Telo, para o que se impõe em termos de análise para nós. Muito obrigado, Simeão. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê em breve. Estamos juntos. Continuação de bom trabalho. A produção nacional está representada em grande nesta edição da FILDA. A participação de investidores nacionais é satisfatória. Prestigiam o evento investidores provenientes de vários pontos do país com o melhor que o solo fértil angolano pode gerar. Segurança alimentar e parceria internacional. O binômio da diversificação econômica é o lema escolhido para esta edição da FILDA, que conta com a participação de várias empresas do setor produtivo que expõem a diversidade dos alimentos produzidos no país. A ministra do Estado para a área social, que procedeu ao corte da fita inaugural, visitou todos os estandes montados para esta edição e ouviu dos produtores que há de facto produção nacional e uma variedade de produtos. Exatamente, nós somos um produtor de proteína animal, mas para chegarmos aí somos um produtor de milho, somos um produtor de soja, temos 1.500 hectares de pivôs irrigados, temos mais 1.000 hectares de produção de sequeiro, e produzimos na Quibala, estamos no Quenza Sul. Nesta altura, o nosso maior desafio é conseguirmos entregar o que nos pedem. A demanda é muito maior, não temos oferta com esta dificuldade em ter as divisas para importação, já que Angola é um país tradicionalmente importador. Não conseguimos atender todo o mercado, o que nos pedem.
O FADA, por exemplo, já disponibilizou mais de 22 mil milhões de kwanzas para diferentes projetos do setor agrícola, sendo que a agricultura familiar continua a ser o foco do executivo e dos produtores nacionais. Neste momento, o FADA está a operacionalizar dentro da sua carteira de crédito, que é constituída por 8 linhas de financiamento, está a operacionalizar um projeto do Estado que tem a ver com a mecanização da agricultura familiar. É o projeto denominado OSIET, na qual vamos entrar agora para a segunda fase do projeto e pensamos nessa segunda fase financiar em equipamentos, mais de 500 equipamentos. Nós já desde 2021 que não importamos milho, o nosso milho é 100% nacional. Este ano já começámos a dar largos passos dentro do que é o arroz e o feijão. Então são estes dois produtos que mais estamos a trabalhar para conseguirmos atingir essa mesma autossuficiência. As empresas internacionais participantes da maior Bolsa de Negócios de Angola são provenientes de países como Portugal, Itália, França e dos Estados Unidos da América. Temos uma variedade de empresas francesas que estão aqui, mais ou menos, diria, 120, a metade filiais de empresas francesas e outra parte são empresas estabelecidas por franceses aqui. O importante é marcar uma presença que é histórica, porque a Itália sempre foi presente em Angola, no desenvolvimento de Angola. A nossa ideia agora é ajudar o país a diversificar a economia. E Macau, como já fizemos referência, destaca-se também entre as representações internacionais na FILDA 2024. Acontece neste preciso momento, numa das unidades hoteleiras de referência em Luanda, um fórum de intercâmbio Angola-Macau, que junta empresários e outros atores económicos. A nossa equipa está no terreno e traz mais desenvolvimentos com o Mandela Silva. Mandela, boa noite. O que é que podes adiantar a esta hora? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. De facto, estamos numa das unidades hoteleiras aqui na capital, onde está então a acontecer o Fórum para a Cooperação Económica e Comércio entre os países de língua portuguesa e Macau. Mas para mais dados, nós vamos então à conversa com o secretário-geral do Fórum, o Sr. Chi Jianzheng, para mais informações. Boa noite, está em direto para o Girassol Jornal. Desde a primeira edição deste fórum, que desenvolvimento trouxe para os países lusófonos? Boa noite. O fórum é de todos e é para todos. Por isso, os sucessos deste fórum podem traduzir-se e interpretar-se a nível econômico, comercial, cultural e até intercâmbios humanísticos. As estatísticas das cooperações económicas e comerciais, temos as datas, os números já constatados, mas também ganhamos uma confiança mútua entre China e os países lusófonos. Muito obrigado, Chi Jianzheng, por essa explicação. Era então o secretário-geral dessa atividade que está a decorrer aqui numa das unidades hoteleiras a nível da capital, Kina e Simeão. No momento, então, o apontamento possível que a gente pode fazer desta atividade. Boa noite. Boa noite, Mandela. Bom regresso a casa. O essencial sobre o Fórum Empresarial Angola-Macau. Acabou de acontecer. Pois é. E seguimos com outras informações. Ruanda, vitória confirmada de Paul Kagame, a reeleição com mais de 99% dos votos. Não perca no próximo bloco o resumo da atualidade internacional. Ainda hoje, Huambo e Cabinda, novos governadores já no terreno. Primeiros passos estão a ser marcados por acertos com autoridades tradicionais. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação outra vez. Boa noite. Termina amanhã no Brasil a reunião do G20, onde a delegação angolana é chefiada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Que ao intervir no encontro defendeu a importância da água na garantia da segurança alimentar. O encontro encerra amanhã com o lançamento de iniciativas sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A garantia do acesso à água e ao saneamento foi tema da reunião ministerial do G20, que acontece no Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, onde Angola está representada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O titular para a Coordenação Económica referiu que, para o quinquênio 23-27, o Executivo angolano está a implementar novos sistemas de captação, tratamento, distribuição e expansão do abastecimento de água em todo o território nacional. Com foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável através de investimentos mais significativos, segundo Massano, Angola está comprometida com a promoção do direito à água potável e ao saneamento em igualdade de condições, sem discriminação, em quantidade e qualidade suficientes, como um direito humano inalienável. Face aos desafios da segurança alimentar, erradicação da pobreza e o desenvolvimento, o Ministro do Estado destacou a importância do líquido precioso para a satisfação e alcance destas metas. Outros temas a serem discutidos na reunião do G20 passam pelo combate às desigualdades e cooperação trilateral. O evento, a encerrar amanhã, conta com o lançamento da iniciativa sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. De referir que, segundo o plano do governo angolano, a capital do país vai contar até 2027 com uma distribuição de água potável para 10 milhões de habitantes, por via do projeto Bita e Quilonga Grande, no Bom Jesus. Fora de portas, deslizamentos de terra resultaram na morte de mais de 200 pessoas no sul da Etiópia. E segundo as autoridades, há vários desaparecidos. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que vamos acompanhar agora. Entre as vítimas estão crianças e mulheres grávidas. O governo informou que muitas pessoas continuavam desaparecidas enquanto continuava o resgate de outras pessoas. Deslizamentos de terra são comuns durante a estação chuvosa na Etiópia, que começou em julho e deve durar até meados de setembro. Os ugandeses saíram às ruas nesta terça-feira para protestar contra as crescentes alegações de corrupção contra a presidente do parlamento, Anita Among. Ela nega as acusações. A campanha anti-corrupção começou com revelações online de gastos supostamente irregulares do gabinete de Among e de outros políticos próximos a ela. As forças de segurança do Uganda prenderam dezenas de pessoas que tentaram caminhar até o prédio do Legislativo. Autoridades dizem que esses protestos são ilegais. As manifestações são inspiradas em ações populares de rua contra novos impostos que aconteceram no vizinho Quênia e que forçaram a demissão de quase todo o seu gabinete presidencial. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fará campanha no estado decisivo de Wisconsin pela primeira vez como candidata presidencial. Kamala reforça a campanha após garantir apoio suficiente de delegados democratas para abrir caminho para a nomeação. Menos 36 horas depois de Biden apoiar Harris, ela garantiu a nomeação na noite de segunda-feira ao ganhar o apoio prometido da maioria dos delegados do partido que farão a nomeação, segundo os organizadores da sua campanha. Harris emergiu como candidata democrata depois que o presidente Joe Biden, de 81 anos, abandonou a disputa no domingo. Foram semanas de apelos dentro do seu próprio partido para que desistisse da sua recandidatura. Os democratas questionavam a sua capacidade de derrotar o ex-presidente Donald Trump ou de ficar no governo por outro mandato de 4 anos. Está confirmada a reeleição de Paul Kagame, mais um mandato na condução dos destinos do país. Kagame venceu a corrida eleitoral com mais de 99% dos votos. A vitória de Paul Kagame nas eleições presidenciais de 15 de julho foi confirmada com a publicação dos resultados finais, atribuído 99,18% dos votos ao chefe de Estado que lidera o país há 30 anos. Os dois candidatos autorizados a concorrer nas eleições obtiveram apenas 0,50% e 0,32%. Tratam-se de Frank Habineza e Filipe Mpaimena, respectivamente. Nas eleições legislativas, que aconteceram no mesmo dia das eleições presidenciais, a Frente Patriótica Ruandesa de Kagame e os seus aliados conquistaram 37 dos 53 lugares, um número abaixo dos 40 lugares do sufrágio anterior. O partido de Frank Habineza manteve 2 lugares, enquanto os outros foram conquistados por aliados do RFP.
Os outros 27 lugares estão reservados por um sistema de quotas para mulheres, jovens e pessoas com deficiência. São atribuídos por voto indireto e candidatos que não pertençam a qualquer partido. 24 mulheres são eleitas pelos conselheiros municipais e regionais, 2 jovens pelo Conselho Nacional da Juventude e uma pessoa com deficiência pela Federação das Associações de Deficientes. Paul Kagame é o homem forte do Ruanda desde julho de 1994, quando ele e a Frente Patriótica Ruandesa derrubaram o governo extremista Hutu que instigou o genocídio que, segundo a ONU, fez mais de 800 mil mortos, principalmente entre a maioria Tutsi. Futebol nacional. Desafios na FAV. Em destaque. E falamos agora de justiça criminal. Luanda acolhe debates sobre gestão de processos e sistemas centrados nas pessoas. Numa altura em que o desafio atual passa pela redução ao máximo do número de processos em sede de justiça. Neste sentido, Angola quer contar com a experiência de outros países africanos. Reduzir ao máximo o número de processos em sede de justiça é uma das metas que as instituições judiciais se propõem a fazer nos próximos tempos. Para tal, Angola espera contar com a experiência de países africanos que enfrentam igualmente desafios similares, mas que no percurso encontraram sucesso na resolução dos processos criminais. Vamos trocar experiência com Quênia e África do Sul, vamos ver como é que eles lá geram os processos deles desde a entrada no tribunal até a decisão final, até o recurso. Também nós vamos transmitir-lhes o nosso conhecimento. Sempre temos muitos processos, mas nós temos vindo a trabalhar para reduzirmos este tipo de criminalidade. Nós, nesse âmbito do projeto PROIAT, já formamos vários juízes, instrutores processuais do SIC, para ver se, ao pouco vamos combater esse tipo de criminalidade. Nós ainda no mês de outubro, se eu não me engano, teremos mais formação para 80 juízes. Isto é matéria de branqueamento de capitais. Como eu digo sempre, é uma matéria nova no nosso país, mas tudo estamos a fazer para reduzir este tipo de criminalidade. A criminalidade económica e financeira em Angola é das mais altas. Combater tais práticas está entre os objetivos centrais dos órgãos de justiça angolano, a fim de conferir justiça para todos. Um dos grandes questionamentos prende-se com a morosidade processual, que, segundo o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, até então houve uma razão de ser. Com a entrada em funcionamento dos tribunais de relação de Luanda, da Huila e de Benguela, o Tribunal Supremo, e com a entrada de novos colegas, julgamos nós, os processos já não demoram muito tempo no Tribunal Supremo. Nós éramos poucos juízes na Câmara Criminal do Tribunal Supremo, entraram muito mais colegas. Agora, no Tribunal Supremo, na Câmara Criminal, somos 12, temos 4 secções. Todas as semanas trabalhamos para a redução dos processos que nós tínhamos. A ação formativa em matéria de gestão e organização da justiça penal, que envolve os quadros das Nações Unidas, consta das reformas que Angola tem estado a implementar no quadro do sistema judiciário. O nosso país está empenhado na construção de um sistema de justiça capaz de responder às necessidades do desenvolvimento político, institucional, econômico e social, como um instrumento que concorra significativamente para a ordem e estabilidade públicas, a melhoria do ambiente de negócios, o reforço e a credibilidade das instituições do Estado. A contas com a Justiça, nos últimos anos, já foram altas figuras de Estado. O mais recente, e que muito se fala, envolve José Filomeno dos Santos, quando na altura ocupava o cargo de presidente do Fundo Soberano, que ficou conhecido como o caso 500 milhões, onde o Tribunal Supremo decidiu abrir o processo anulado pelo Tribunal Constitucional, mantendo assim a condenação de Zeno dos Santos, Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional, Samalia Bulli, funcionário sénior do BNA, e o empresário Jorge Gaudens, todos condenados a 14 de agosto de 2020. O governador da província do Ambo já está em Passos da Ação. Pereira Alfredo visitou os Umbalas dos reinos do Ambo e Beilundo. As visitas serviram para tomar contacto com a realidade das comunidades nos 2 municípios. Um bate-porta pedindo a orientação dos mais velhos para melhor conduzir os destinos do povo.
A visita de cortesia do governador da província mereceu a bênção do rei Equique IV. Auguramos-lhe muita saúde, muitos anos de vida e de toda a bênção à luz do Criador para um bom desempenho e cumprimento de vossa espinhosa, mas nobre missão de servir a pátria angolana e o seu heroico povo angolano. Desde já, colocamos à sua inteira disposição para os bons e maus momentos e para uma boa profícua colaboração, senhor governador. No Bailundo, Pereira Alfredo escutou a juventude, que clama por mais espaços dignos para ocupação e crescimento pessoal e profissional. O número é maior de desempregados, então esta é a maior preocupação da juventude. Com a visita do governador, todas aquelas dificuldades que nós vimos no passado, esperamos que as coisas sejam bem resolvidas, não somente dependendo do governador, mas sim nós jovens também devemos fazer isto e aquilo para assim, em conjunto, conseguirmos resolver ou então ultrapassar as dificuldades que nós enfrentamos. As principais preocupações que nós temos é acerca de escolas, acerca da iluminação pública, acerca de água. Temos aqui o bairro Calói, o bairro Hospital e outros bairros que na verdade carecem mesmo de água, compram água aqui no Bailundo, não temos mesmo onde tirar água. E acerca do ensino, temos escolas onde faltam professores, temos escolas onde quase os professores vêm de uma outra província ou então de um outro município e depois de um pequeno tempo pedem transferências e as escolas ficam assim sem professores. Temos problemas, na verdade, mas vejo isso que o nosso governador vai nos ajudar a resolver estes problemas com a nossa ajuda. É mesmo do que tange o emprego, né, e os hospitais. É claro que nós aqui no município só temos um hospital e acho que não é suficiente. Precisamos mais de hospitais, mais escolas e tem sempre professores que desistem porque não há escola suficiente para então alavancar as nossas estruturas. Vamos ter que trabalhar para ver se haja mais escolas, tenhamos mais hospitais e centros de saúde, melhoremos o fornecimento da água e da energia elétrica, tenhamos mais espaços de lazer para os tempos livres da juventude. E a juventude aqui nos seus variados domínios, que a juventude hoje gosta de desporto, ao sábado, domingo, como qualquer outro hoje. Jovens que estão lá no outro mundo. E ninguém vai mudar este mundo senão nós mesmos. Eu, a partir de hoje, também me considero munícipe de Bailundo, porque farei parte dos vossos problemas, também farei parte das soluções. Já na Umbala Grande do Ambo, o soberano apresentou as preocupações da sua jurisdição, preocupado com a criminalidade e a falta de iluminação pública. Na primeira fase é aquilo que está na requalificação da Umbala. Se também existem algumas Umbalas que são requalificadas, é possível que essa situação também se faça. De resto, falamos da energia, da água, aquilo que é a situação ligada à nossa criminalidade aqui no nosso município sede. De facto, o município sede tem muitos problemas, sim, pois que a própria nossa cidade ainda requer uma coisa a ver. Quando nós queremos uma coisa a ver, é aquilo que no passado se dizia o Ambo Cidade de Vida. Se é o Ambo Cidade de Vida, agora não se fala do Ambo Cidade de Vida, então alguma coisa falta. E essa coisa que nós queremos que seja reposta. Ato semelhante aconteceu na província de Cabinda. A governadora esteve reunida com as autoridades tradicionais e cumpriu o ritual cultural dos Bacama. O ato simboliza a passagem de bênção a quem governa para que o êxito esteja salvaguardado. A governadora de Cabinda recebe a bênção tradicional dos Bacama. Este ritual é inevitável para quem assume os destinos da província. Reza a história de Cabinda que o segredo do êxito para quem assume cargo de liderança passa pelo Tizo, bastião dos Bacama. O objetivo é receber os poderes tradicionais. Durante a cerimónia, são deixados conselhos e recomendações que se baseiam na nossa cultura. O chefe dos Bacama fala da importância da bênção tradicional para quem governa a província. Aqui o Tizo é o bastião do poder tradicional. Então não há nenhum governante que vem para Cabinda que recusa passar neste local. É obrigado a participar neste ritual, porque se não participa,
tem algumas sanções tradicionais que possam acontecer dentro do seu mandato ou durante a sua convivência social. Na desobediência deste ritual, as consequências podem ser o mau ordenamento do trabalho, não vai ter uma direção definida para o trabalho e, por fim, acaba por perder a reputação que tem como governadora. A governadora de Cabinda, Susana de Abreu, pediu à população a proteger um dos maiores bens que temos, os nossos usos e costumes, porque é a única forma de revelar a nossa identidade ao mundo. O que nós acabamos de assistir aqui é uma aula de cultura. Um ritual cultural acaba por ser igual a um outro ritual qualquer, que seja acadêmico, que seja religioso, que seja social. Eu gostaria de lançar aqui um repto. Nós, os cabindas, gostamos de desprezar um pouco este ritual dos bacamas. Bicango biziolo é feitiço, é isto, é aquilo. Isto aqui é a nossa identidade cultural. Bênção tradicional dos bacama não é dada a qualquer indivíduo, mas sim a entidades que ocupam cargos de referência, com destaque para governadores. O objetivo desta bênção tradicional gira em torno da aquisição do poder tradicional para que haja êxito durante a vigência do seu consulado. A Direção da Cultura já trabalha no sentido de divulgar um livro nos próximos tempos que poderá contar o que acontece durante esta cerimônia tradicional, os conselhos e provérbios que são revelados. Nós estamos gratos porque os acadêmicos têm vindo a trabalhar nesse sentido. Nós trabalhamos com o Departamento de História a nível do ICE de Cabinda, no sentido de aprofundar a riqueza que existe a nível da nossa cultura. Nós já temos uma tese do doutoramento que já foi defendida, não é? Porque, portanto, a pessoa que se interessou em fazer esse trabalho ajudou sobremaneira a cultura, ajudou sobremaneira os cabindas, porque entrou na essência dos bacamas para poder apresentar uma tese valiosa a nível do doutoramento. Tizu é o local da maior concentração dos bacama. É considerada a zona de bênção tradicional. Instruções para a elaboração do Orçamento Geral do Estado voltaram a ser debatidas hoje aqui em Luanda. E foi durante o encontro organizado pelo Ministério das Finanças, em parceria com o Governo Provincial. A definição de prioridades esteve no centro das atenções. Mais de 100 gestores orçamentais dos órgãos da administração local do Estado participaram nesta terça-feira do seminário sobre instruções do Orçamento Geral do Estado 2025. O objetivo da formação é encontrar a melhor forma de elaboração do OGE para atender às necessidades dos cidadãos. Estamos a fazer esta formação, esta capacitação, para podermos, no final do dia, conseguirmos ter um Orçamento Geral do Estado que responda à expectativa do município de Luanda e que poderá, no final do dia, resultar na boa perspectiva da proposta de Orçamento Geral do Estado para a província de Luanda. É importante sempre nos sentarmos nesse formato, apresentarmos essas que são as instruções e colhermos deles as principais inquietações, colhermos deles quais são também as contribuições, quais são as dificuldades que eles têm ao longo do processo e sairmos daqui melhor esclarecidos sobre o papel de cada um. Para a administradora adjunta para a área orçamental e financeira do município da Kisama, o encontro também vai alinhar estratégias para a aplicação do OGE do próximo ano. Ter um orçamento geral do Estado bem programado faz com que as nossas atividades, as nossas despesas sejam de facto com alguma segurança e com mais rigor. O que é mais importante é termos despesas
corretas, termos qualidade na despesa, que é o que o Ministério das Finanças pede todos os dias, que tenhamos um orçamento bem feito para que as nossas despesas correntes sejam de facto as nossas necessidades. Já o vice-governador para o setor econômico garantiu que o OGE é um elemento fundamental para a gestão das finanças públicas e apelou aos gestores para que priorizem a resolução dos problemas dos mais vulneráveis. O principal é que, de facto, todos conseguimos ter a mesma visão do orçamento, quer na sua elaboração e quer na sua execução. Tendo essa visão, naturalmente, como sabemos, os recursos são escassos, as necessidades são enormes. Devemos, nessa perspectiva, saber fazer a programação da priorização, que é fundamental. Para o próximo ano, vamos ter um orçamento de continuidade, projetos de continuidade e, a nível da priorização, aquilo que de facto será essencial para a execução, em função do plano anual de desenvolvimento local, vamos de facto fazer a inscrição de novos desafios para o próximo ano. O encontro foi promovido pela Delegação Provincial das Finanças. Estamos a informar, é o Girassol Jornal no regresso. Não perca destaques da atualidade desportiva. E mais um curto intervalo. Não saia daí, nós voltamos a seguir. Até já. Até já. Já de volta e com atualidade desportiva na manga. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida e Silva, garantiu que a FAF vai tudo fazer para organizar um curso de licença para os treinadores nacionais ainda este ano. 28 nações africanas estão a participar do seminário de intercâmbio tutelado pela FIFA com a organização da FAF. O evento visa adotar os formadores de treinadores africanos de mais conhecimentos a fim de potenciar o futebol africano em todos os aspectos. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Artur de Almeida e Silva, pediu aos angolanos participantes do evento aproveitarem ao máximo a presença dos formadores FIFA. Está aqui a mais fina nata do Departamento de Desenvolvimento de Futebol, liderado pelo Arsène Wenger, e acredito que os formadores que aqui estão são da elite de formadores da FIFA e nós só temos que aproveitar este momento e naturalmente tirar o melhor proveito por forma a que os nossos quadros se capacitem da melhor maneira. Nós neste momento temos dois técnicos aqui presentes, o Sr. Mizé e o Souza. São os dois técnicos que estão agora a capacitar-se e esperar que de facto no final desta formação eles possam ser qualificados para formadores e aí teremos então 4, juntando-se ao professor Zé Camaral e ao professor Miller Gomes também. Com os 2 angolanos a participarem do seminário, o país estará melhor servido em termos de formadores para treinadores. Por este facto, o presidente da FAF garantiu que ainda este ano vão tudo fazer para organizar um curso de licença A para os treinadores nacionais. Estamos tudo a fazer no sentido de que esta formação nos traga mais 2 formadores. Em princípio estão a participar 2 formadores angolanos e vamos ter mais 4 assistentes que nos próximos tempos também elevar-se-ão à categoria de formadores. De maneiras que eu acho que estamos a dar passos seguros na perspectiva de ainda este ano, possivelmente, nós termos uma formação para treinadores de categoria A. Para isso nós temos que ter formadores internos que nos dão a possibilidade de nós então albergarmos uma futura formação de treinadores para a categoria A. O seminário de intercâmbio de conhecimento da FIFA para líderes de formação de treinadores termina na próxima sexta-feira, 26 de julho, em Luanda. O Wiliete Benguela apresentou Zé Camaral como novo treinador para as próximas 2 temporadas. O Wiliete Sport Clube de Benguela chamou a imprensa e a massa associativa para apresentar Zé Camaral. Ao presidente do Wiliete, Wilson Faria. E seja bem-vindo a casa. Sei que só seremos um Wiliete forte,
se todos juntos trabalharmos. Direção, equipa técnica, atleta e todos que estão presentes aqui nessa sala. Portanto, é um momento de muitas palavras, é um momento único, no meu caso especial, por entrar e fazer parte da família Olhete. Respondendo ao questionamento dos jornalistas, o técnico resumiu apenas que um dos seus trabalhos será o melhoramento de alguns setores da equipa. Nós somos contratados e temos sempre os nossos contratos com um fim. E o que terá acontecido com alguns jogadores que provavelmente sabe que já não fazem parte do plantel é tão somente o final de contrato. Nós estamos aqui, como disse, para dar tudo que podemos. É óbvio que o nosso processo de avaliação é diário e nós vamos fazê-lo. De certeza absoluta que, da mesma forma que põe a questão de que não se marcam golos, o jogo de futebol é característico disso, não é? Para se ganhar em jogos também não devemos sofrer golos. Portanto, temos de ser uma equipa equilibrada em todos os aspectos, quer na defesa, quer no meio campo e no ataque, por formas a sermos uma equipa forte e que possamos conseguir então esses golos com muito trabalho e com algum talento que de certeza absoluta vamos ter no nosso plantel. José Jorge Fernandes do Amaral, mais conhecido por Zeca Amaral, soma na sua galeria 2 taças do Girabola e uma taça de Angola. O míster assinou com o Olhete para 2 épocas desportivas. A atleta angolana Aquila Rangel, que atua no handball francês, vai representar outro emblema na época 2024-2025. Temos declarações exclusivas da atleta. Chegou o momento de novos desafios. A atleta angolana de 25 anos de idade, que está a evoluir em França, diz a Aquila Rangel, é o novo reforço do Saint-Étienne. A atleta proveniente do Aciu, Vonvelan, partilhou em exclusivo para a nossa equipa tudo sobre os novos desafios. Eu vou jogar para o Saint-Étienne Handball Clube para a próxima época, que é um clube em que se joga na National 1, que é o equivalente à 3ª divisão do campeonato francês. E eu aceitei a proposta porque os objetivos do clube interessam muito. O clube tem como objetivo subir para a 2ª divisão e por este motivo estão a recrutar atletas que sejam jovens, mas com alguma experiência como eu, que já jogaram na 2ª divisão, 1ª divisão em Portugal e já estiveram na seleção. E pronto, então por esse motivo eu aceitei a proposta. A jogadora mostra-se preparada para o novo embate. E a nossa equipa sabe que Giza terá mais tempo de jogo, um dado que deixa a jovem feliz e quer mostrar o que bem sabe fazer. Estou muito ansiosa para voltar por cá, para fazer-vos um retorno da minha época desportiva e principalmente por poder dizer-vos que no final da época conseguimos realizar o nosso principal objetivo, que é subir de divisão. Então eu espero que vocês fiquem ligados para mais informações. O Saint-Étienne foi campeão de França em 2022 e subiram de divisão porque antes jogavam na Nacional 2, que é a 4ª divisão, subiram para a 3ª divisão. E então o objetivo para a próxima época é subir à 2ª divisão. Eu espero que consigamos realizar os nossos objetivos e manter-vos aí informados. Beijinhos. Recordo que Aquila Rangel é central de raiz, mede 1,74 m de altura e pesa 63 kg. E assim terminamos a edição de terça-feira de Girassol Jornal. Ficam os nossos cumprimentos de sempre. Obrigada. A nossa equipa vai voltar amanhã às 19h45. Boa noite, passe bem. Estamos juntos. Boa noite. Hein?